Hoje o cunhado do Carlos Pimenta faleceu, né? O Janil, um homem que eu nunca tive contato, mas pelos áudios, pelas coisas que ele mandava para mim, pude perceber que era uma pessoa, de fato, um homem de Deus, né? Em estado terminal da sua doença, ele voltando para casa, seus filhos doentes, sua família toda preocupada, ele ainda fazendo planos e com expectativas. E aprove a Deus recolher esse homem para ele, né? Então, peço você, junto ao Carlos Pimenta, a sua esposa, né? Que você esteja também fortalecendo a fé, consolando essa família que é tão especial, que está sempre aí frutificando, né, Pimenta? Está aqui e sempre com esse coração. Eu gostaria muito de poder estar lá hoje, mas não consegui esse tempo devido a essa outra programação. Tá? Uma declaração, querido, contém muitas verdades, né? E não são poucas as vezes que nós escutamos uma declaração. E eu classifico essa declaração de três maneiras, né? De uma maneira direta, quando há uma afirmação; de uma maneira indireta, quando você fica pensando o que essa pessoa quis dizer com isso. E faz você pensar, e Jesus sempre, quando declarava a sua palavra, ele usava muitos momentos de maneira direta, e às vezes de maneira indireta, e com um propósito de fazer com que a pessoa pense, né? E a outra, que é a mais contemporânea, né? De uma maneira divertida, de uma maneira descontraída, de uma maneira tipo uma brincadeira, e a pessoa fala, não, eu estou brincando, mas no meio daquela brincadeira, a fundo de verdade, você nem percebe, né? E às vezes é um assunto tão difícil de ser tratado que só descontraindo para entrar nesse tipo de assunto. João Batista, ele vai usar justamente isso, né? Ele vai fazer uma declaração, e eu estava até perguntando, né? Estudando sobre isso, que tipo de declaração que João Batista fez, né? Foi uma declaração direta ou foi uma declaração indireta? Mas não vou entrar nessa área de português, mas veja o que está aí no versículo 35 a versículo 36, e chegue aí à sua conclusão. No dia seguinte, João vai fazer essa declaração. João, outra vez, na companhia de quem? De 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Essa declaração, querida, ela chama a atenção que o evangelista, ele apela para o pecador que veja o crucificado e contemple e lamente pelos seus pecados, e por causa desses pecados que iria causar a sua morte. E essa é a declaração que João faz. Eis o Cordeiro de Deus. Hoje nós sabemos o que é o Cordeiro de Deus. O próprio Jesus, simbolizando ali o seu sacrifício na cruz. Então, para aquela geração, quando se falava um cordeiro, eles sabiam o que era, né? O cordeiro era um animal usado para o sacrifício, um animal sacrificial. E João aponta, identificando Jesus como sacrifício enviado da parte de Deus, por amor a nós, por amor ao mundo, para pagar por esse pecado. Mas ainda era algo confuso, porque eles nunca tinham visto que um ser humano iria substituir um cordeiro. E para aquela cultura era muito complicado, porque o cordeiro tinha que ser perfeito para ser oferecido a Deus.
E eles não conseguiam entender como que um ser humano, como eles, cheio de defeito, poderia substituir algo como um animal perfeito. Eles não conseguiam entender que aquele não era um homem comum, era um homem enviado pela parte de Deus e que, por amor a nós, ele conseguiu mostrar que é possível, mesmo nessa natureza, conseguirmos essa perfeição. De que maneira? Errando, não errando, não cometendo falhas, sendo mais culto, não. Essa perfeição se diz quando você declara: eu recebi esse sacrifício para a minha vida, que se chama Jesus Cristo. E aí nós vamos voltar para esse mesmo tema, que é o resumo de toda a Bíblia, né? Que nós chamamos de o livro completo, onde contém um Antigo e Novo Testamento, que é o livro de Isaías, que fala aqui de um ponto alto da doutrina do sacrifício. E parece algo tão longínquo, tão distante, mas não é. Nós sabemos que se você quer ter alguma coisa, seja de estudo, seja de um bem, vai requerer sacrifício da sua parte. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que delegar outras, você vai ter que ver um tempo mais apertado, né, segurar, né? Isso nós chamamos hoje de sacrifício. Mas era totalmente diferente no sentido de que eles entendiam que era um sacrifício. O sacrifício nosso é um sacrifício parcial. O sacrifício que eles entendiam era uma entrega total da sua própria vida. E é esse sacrifício que Deus nos pede hoje. Uma entrega total da nossa vida. Não existe meio termo. Eu sou um cristão, mas tem dias que eu saio da graça. Não existe isso. Esse silêncio, eu espero que seja uma concordância, né? Não existe isso. Ou você é, ou você não é. Né? Então, nós precisamos entender que esse sacrifício é fazer morrer essa velha natureza. E eu não sei a sua, mas a minha, constantemente, ela tenta ressuscitar. E é uma luta, né? De você ter que dizer para você mesmo: você é um cristão, você é um servo de Deus, você precisa se aquietar, confiar, acreditar na palavra do Senhor. E o livro de Isaías vai mostrar esse ponto alto da doutrina do sacrifício. Ele profetiza que o próprio Messias em pessoa haveria de se tornar a expiação para a humanidade. Veja em Isaías 53, versículo 7 ao versículo 12. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não o quê? Abriu a sua boca. Só essa parte, o que você acha? Para a sua vida. Oprimido, afligido, eu acho que por bem menos a gente abre a nossa boca, né? E sai falando coisas que depois nós nos arrependemos. Isso acontece muito quando há uma discordância no relacionamento. E depois, para você consertar isso, é muito complicado. Mas a Bíblia diz que é possível, porque ele conseguiu fazer isso. Ele disse que se nós confiássemos nele, nós também conseguiríamos. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo
com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará o quê? Em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Versículo 12. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá o seu despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Essa é a mensagem do sacrifício na cruz, a conquista que o Senhor deu por nós, mostrando que o poderio que você tem nas suas mãos, e às vezes nós desperdiçamos, nós não temos a noção daquilo que nós temos. E quando você pega esse versículo 53, 7, essa mensagem também, ela chegou à mão de uma pessoa que precisou de um cristão, de alguém, para que levasse essa mensagem que estava nas suas mãos até o seu coração. E é muito lindo a gente trabalhar essa questão dentro do Assim Evangelho, porque é uma parceria que Deus não precisava de nós, mas Ele nos dá essa honra de poder levar essa mensagem até outros. Durante este ano, você aproveitou as oportunidades que Deus te deu para levar essa palavra poderosa à vida de alguém? Ou você se calou? Ou você se omitiu, né? O que você declarou diante daquele que estava perdido? Você concordou dizendo que a vida está difícil? Que o mundo é mau? Isso qualquer pessoa sabe, mas o que a pessoa não sabe, que ainda há esperança neste mundo, através da palavra de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então, essa mensagem, ela chega. E às vezes as pessoas encontram dificuldade. Mas houve um homem, que aí nós vamos ver no livro de Atos 8:32. Ele vai receber justamente a palavra, ele vai estar lendo justamente a palavra de Isaías 53:7, que nós lemos. Veja, olha só, passaram-se muitos anos. Há poucos dias estava passando um documentário na Rede Record. Procure para você saber quando acharam os pergaminhos, né? E encontraram os pergaminhos contendo o livro completo que nós temos hoje como livro, né? De Isaías. E tudo que nós temos hoje é o que está escrito lá, não houve mudança nenhuma. E aí a palavra de Deus se confirma. Passarás os céus e a terra, porém, entretanto, a minha palavra não passará ou jamais passará. Então nós podemos ver que o Evangelho, querido, ele não é só comprovado pela fé. Hoje, documentários pelos arqueólogos, pelos geólogos, pelos cientistas, há uma comprovação, uma evidência de que Jesus Cristo, de fato, existiu para eles, né? Que para nós já sabemos que Ele existe, está entre nós. Aleluia! Veja, essa mensagem chegou à mão de uma certa pessoa. E esse homem era um eunuco, que estava lendo esta passagem da Escritura. Qual é a passagem? De Isaías 53:7. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro
mudo diante dos seus criadores, ele não fez o quê? Ele não abriu a boca. Veja, nós estamos falando do Evangelho de João, capítulo 1, né, do Novo Testamento, e que está conectado com o Antigo Testamento. Não tem essa de que, a partir de agora, pela graça, só o que vale é o Novo Testamento. A Bíblia é um complemento. Né? Nada que se passou ficou perdido. E Jesus deixa isso bem claro para nós. Porque a história não pode ficar esquecida. A sua história, das coisas ruins, não pode ficar esquecida, e nem das coisas boas. Isso é o Evangelho segundo aquilo que você viveu. É muito interessante você olhar na Bíblia, que você vai observar o quê? Você vai observar que, eu sempre questionei muito isso, por que a Bíblia não só registrou coisas boas? Não é verdade? Por que as pessoas não lembram de nós só de coisas boas, mas lembram também das coisas ruins? Lembra você, somente os amigos mais íntimos, você antigamente era assim, fazia desse jeito, e você fica, Senhor, apaga isso da mente dessa pessoa. Você não era aquele que fumava, você fala, meu Deus, para que encontrar? Não tem como apagar isso. Mas o importante é saber o que você era, sim, mas o que você é agora. Filho, filha do Deus vivo, foi escrita uma nova história na sua vida, porque esse sacrifício você aceitou no seu coração. Então, o eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e o que significa o eunuco? Uma pessoa castrada, uma pessoa sem um órgão sexuais, com uma deficiência, né? E no livro de Mateus vai falar sobre isso. E aqui é um ponto importante. Às vezes você nasce com alguma deficiência, seja ela visível ou não, e você acha que isso pode te limitar, te deixa você incapacitado. Não, pelo contrário. Quantos que eu conheço que têm a capacidade e fez disso a sua inspiração e se tornaram pessoas melhores do que uma pessoa que não tem essa dificuldade. O que nós podemos ver é que nós temos uma capacidade de superação muito grande. Há 2 anos atrás, se fala aí da pandemia, das atrocidades, das maldades que aconteceram, de vidas que poderiam ser evitadas da sua morte, mas também teve coisas boas. Nós conseguimos superar, nós conseguimos vencer mais um tempo difícil, nós conseguimos, diante de toda a perversidade que existe nesse mundo, nós conseguimos superar, porque a graça e a misericórdia do Senhor não permitiu que fôssemos consumidos. Aleluia! Então, nós não podemos só pegar as coisas negativas e estarmos presos a elas. Esse homem poderia ser uma pessoa infeliz, poderia ver, eu não sou como os demais, e o que eu vou fazer da minha vida? Mas ele estava procurando a esperança, e a esperança chegou até ele. E no livro de Mateus 19, versículo 12, o próprio Jesus vai expor 3 ocasiões que uma pessoa fica nessa condição como eunuco. Alguns são os eunucos, porque, palavra de Jesus, porque nasceram o quê? Assim, com uma deficiência, né? Uma má formação. Outros foram feitos assim pelos homens. Você sabe como é que isso acontece? Né? Qual era o motivo? Tinha vários motivos. Tinha um motivo como o homem com aparência bonita, ele era castrado para servir de desejos sexuais para outros homens, se tornar afeminados, porque perdia a sua testosterona, né? Outros eram castrados para ter uma voz feminina, para cantar bem, né? Com a voz feminina, mas em um corpo masculino. E alguns eram castrados
para cuidar das esposas e das concubinas do rei, porque uma vez não tendo, né, segundo ele, o órgão genital, eles achavam que não poderiam fazer sexo. Então, assim, era cortado. Você vê a maldade. Existe um outro livro secular, que eu não sei se essa editora ainda existe, né, a editora Saraiva, é um livro pequenininho, que conta toda a história, não do contexto bíblico. E aí você vai ver que os relatos que não que são seculares, né, só confirma aquilo que a Bíblia diz. Veja, milhões e milhões de anos, mas Jesus já tinha consciência, né, até da deformação que pode acontecer no ser humano. Esse nosso Deus é poderoso, querido. Nada que acontece na nossa vida está fora do controle dele. Às vezes, você, mamãe que está em casa, você que está aqui, que tem o seu filho com uma dificuldade, uma deficiência na mão, no braço, nos olhos, e fica perguntando, por que, Senhor? Isso aconteceu comigo. Não foi isso que os discípulos perguntaram? Por quê? Foi eu que pequei? Foram os meus pais? Ou foi algum erro médico? A Bíblia diz que essas coisas acontecem para que o nome dele seja glorificado. Interessante isso. Enquanto você olha as coisas que aparecem, que saem fora do padrão como algo ruim, Deus vê isso como uma maneira de bênção para mostrar que através dessas limitações, Ele continua ainda atuando e fazendo de você uma pessoa vencedora. Amém? Então, os nossos filhos, todos nós, vão ter aí as nossas, alguma parte, né? Não vai ser, talvez, bem desenvolvida, mas entra aí a palavra de Deus que vai capacitá-lo, e eu creio nisso. Então, e o último, né? Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Não quer dizer que esses fizeram eunuco pelo reino dos céus eram castrados, os seus órgãos sexuais, né? Mas é o que nós chamamos hoje de celibato. As pessoas determinavam em não se casar ou e em não ter relações sexuais. É importante falar isso, porque dentro da nossa sociedade, quando uma pessoa não se casa, não porque ele fez nenhum voto, mas ele sabe a dificuldade que ele vai encontrar, né? Tem dificuldade de conviver com outras pessoas, tomou essa decisão. E nós temos que entender isso, né? A sociedade, principalmente no meio cristão, nós criamos essa cultura que todos têm que se casar, mas nem todos querem ou vão se casar e estão muito felizes e muito mais felizes do que aqueles que estão casados, né? Isso é algo para você pensar, mas você tem que refletir sobre isso. Tem alguns que estão nos assistindo agora que estão dizendo assim, eu era mais feliz quando era solteiro e não sabia. Porque tem pessoas que têm dificuldade mesmo de conviver com o outro. E nós temos que entender que a nossa fonte de felicidade não está em ter alguém. A nossa fonte de felicidade, existem muitas fontes de felicidade, né? Um por estudo, outro por esporte, outro vai se dedicar a alguma área ao qual ele tem um dom específico, outros gostam de conviver em grupos, outros têm a fonte de alegria em ficar isolados, sozinho, né? Mas a fonte primordial que nós temos e principal é única para todos, que se chama Jesus Cristo. Essa fonte, ela é inesgotável. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas aqui o que nós podemos ver, querido, que nós somos chamados, né, a ser também esse eunuco
quando nós fazemos esse voto, esse casamento, quando a Bíblia chama a igreja como a noiva de Cristo, esse compromisso, essa aliança, esse voto de fidelidade com o Senhor, esse domínio próprio, em não ter uma vida na prostituição, na pornografia, na infidelidade, no adultério, mas se separar e dizer: eu posso ter domínio sobre isso, porque eu agora tenho o Senhor. Não quer dizer que com isso, que algumas vezes você possa cair. Mas esse é o papel da igreja. O papel da igreja é de levar a mensagem até você e, como eu sou eunuco, ter alguém que explique e que não condene. E aí nós vamos ver agora... deixa eu só falar um comentário rapidamente. Por que entrou essa passagem aqui do eunuco? Né? Veja aí em Mateus 19, versículo 8, 11, Jesus está falando sobre divórcio, não tem nada a ver sobre o eunuco, mas ele não deixa passar uma pergunta que os discípulos vão fazer, porque os discípulos acharam muito difícil quando Jesus falou essa parte aqui de alguns são eunucos por causa do reino, ou seja, abre mão para viver somente para isso. Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja que não tem nada a ver sobre essa questão de eunuco. Versículo 11. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não se casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Pega o versículo 12. Deixa eu ver se é a parte... Não, ok. Em uma outra versão diz assim, que quando Jesus trata dessa situação, os discípulos falam assim: então, essa é uma situação muito difícil. Porque eles veem que essa declaração que Jesus está falando sobre o casamento era uma situação muito difícil para eles, né? De abrir mão de tudo, se um relacionamento não se deu certo, e aí Jesus vai falar, entra nessa questão aqui do eunuco. Os votos de compromisso de Filipe com Jesus é o ponto alto dessa questão, dessa passagem de Atos, versículo 8. E aonde que entra este homem Filipe nessa história? É porque ele estava sensível à voz de Deus. Sabe, irmãos, esse é um ponto que eu gosto sempre de falar sobre isso. Os meus melhores momentos em que eu ouço a voz de Deus, não é quando eu estou no lugar trancado, preso, é no ar livre mesmo. Quando eu estou orando, quando eu estou falando, quando eu estou cantando. E presto atenção em tudo. Eu me recuso a ser um pastor que fica preso às quatro paredes, né? Que prega uma mensagem simplesmente de fatos históricos. Eu quero saber o que a Bíblia está atuando nos dias de hoje. Eu quero vivenciar, né? Fazer parte dessa história e, diante de fatos, de acontecimentos, eu sou inspirado. Então, estar sensível é estar percebendo tudo que a pessoa fala, o comportamento, as atitudes. E Filipe estava assim, antenado, ligado. Sabe aquela pessoa que você manda uma mensagem e ela só vai responder um mês depois? No Zap? Você conhece alguém assim? Ou você é assim?
Mas tem pessoa que você vai lá no Zap, está sempre online. Você manda uma mensagem, aqui na igreja, assim, quando eu não consigo falar com um, tem pessoas que eu sei que eu vou lá e ela vai responder na hora. Pá. Eu não falei você, Patrícia, mas já que você está apontando, eu acho que é você mesmo. Patrícia Zereda, que pá, já sei com o que eu falo. Então, estar ligado, antenado. Filipe estava assim. Veja aí no versículo 29 ao versículo 38. Filipe vai declarar a palavra de Deus para esse homem, que estava sedento da palavra. E eu acredito, querido, que essa mensagem hoje tem chegado em muitos lugares. Mas ainda falta pessoas para estar comprometidos. É simples, é só você observar quantas pessoas você tem na sua rede social. Você convidou para vir à igreja? Você convidou para participar de um culto? Nem que sabe online. Veja, esse comprometimento que nós precisamos estar atento, como João Batista, que percebeu quando Jesus estava passando e disse: eis o Cordeiro de Deus. Olha como é que no versículo 29 ao versículo 38, de Atos 8. Aproximando-se dessa carruagem e acompanham, vamos lá, volta novamente, por favor. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta, que Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ou seja, puxou uma conversa. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, e qual foi a passagem? Isaías 53, 7. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Parou aí nesse versículo? Não, vai até o 38. Até o 38. Está no 35, tá? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o quê? É o Filho de Deus. Então, o que nós podemos perceber aqui, querido? Que Filipe, neste momento, ele está sensível à voz de Deus. No início, né? E o Espírito disse a Filipe. Ele conseguiu ouvir uma voz em meio à correria, à agitação, em um lugar de poeira, de muito calor, mas ele estava com seu coração sensível à voz. Eu vejo, querido, que às vezes nós nos preocupamos, e com toda razão, quando você vê o número de mortes por vários tipos de doenças que assim existem. Mas você talvez não consegue perceber o número de mortes espirituais,
de pessoas que não vão para o céu, que estão ao seu lado, que Deus só está precisando de levar a palavra até essa pessoa. Deixa que o Espírito vai se incumbir disso. Mas em explicar essa palavra, Deus vai nos dar a honra. E o que eu ganho com isso? Meu querido, quando você ajuda alguém, a Bíblia nos diz que é melhor a gente dar do que receber. Olha, você não sabe a satisfação que eu pude ver hoje de uma jovem, que eu pude ajudá-la, orientá-la. Estava muito decepcionada com várias questões. E foi até para minha surpresa que eu fui lá para ver a ordenação de uma outra pessoa. E eu falei, eu conheço aquela jovem. No final ela veio falar comigo, mostrar o seu esposo, ela hoje casada, voltando aos caminhos do Senhor, e Deus colocando aquela família no lugar de honra. E ouvindo as palavras dessa jovem, dizendo para o esposo dela que eu a conheci naquela hora, esse pastor me ajudou muito. Que satisfação você tem de poder ver alguém que estava perdido e hoje encontrou o caminho. Há muitas pessoas assim, irmãos. Alguns que você não vai ver o testemunho, como eu vi dessa pessoa. Passou mais de 5 anos sem vê-la. Há outros que você não vai ter nem resposta. Mas nós precisamos estar sensível a essa voz. Precisamos estar atento como Filipe. Precisamos entender que há pessoas como esse eunuco. Alguns foram mutilados com palavras, foram esmagados dentro da própria igreja. Alguns vieram com traumas na sua infância, onde não podia fazer nada. Outros têm a sua própria dificuldade física, que é um motivo de vergonha, e aquilo é uma barreira muito grande para eles. Mas também há aqueles que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, e por causa disso a palavra chegou até nós. Eu acredito que esse último ponto dessa exposição de Jesus é muito pertinente para os nossos dias. O Senhor está precisando desses eunucos, pessoas que neguem a si mesmo, pessoas que recusam aquilo que talvez poderia ser até lícito, mas que vai atrapalhar o seu envolvimento. Eu conheço várias pessoas que deram esse testemunho. Pastor, eu tinha a oportunidade de ir para outro estado, oportunidade para outra coisa, mas não vou deixar a casa do Senhor. Eu sei o motivo que eu estou aqui. Eu vou perder alguns recursos, sim, mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar faltar nada. E essas pessoas testemunham dizendo, foi a melhor escolha que eu fiz. Meu desejo, querido, que você, querido, não perca essa oportunidade. Essa pessoa, esse eunuco, não perdeu essa oportunidade. Por quê? Porque seu coração estava aberto para receber a palavra. Só faltava alguém e ele encontrou Filipe. Eu digo para você nessa noite, não perca essa palavra. Esteja com o coração aberto. Se você não é um cristão e essa mensagem está chegando até você, é a oportunidade de você tomar a decisão simples que este homem tomou. Se você já é um cristão, é a oportunidade de você rever aquilo que você está deixando passar, algo tão poderoso que está nas suas mãos e que você trata como um papel velho que está lá e que você amassa e joga fora. Deus colocou nas suas mãos a palavra do Senhor. E pode ser que você esteja ignorando essas palavras, porque falta alguém para te explicar. Falta alguém para te dar uma motivação.
Há alguns que têm iniciativa própria, há outros que não têm. E eu quero te motivar, querido. O nosso estudo, às terças e sexta-feira, onde você pode aprender um pouco mais a palavra. Às segundas e às quartas, você poderá, se tem dificuldade de orar individualmente, orar em grupo. Se você tem a dificuldade de compartilhar, viver no meio de sociedade, nós temos os grupos familiares, os grupos menores. Só faltava alguém e ele encontrou. Há muitos que hoje estão esperando que você pregue a palavra para ele. Estão maduros. Só estão esperando você abrir a sua boca. E por que alguns não fazem isso? Por maldade? Não. Porque a sua mente está tão cheia. Há tantas vozes do consumismo, da vaidade, da arrogância, que não percebem a voz suave do Espírito Santo. Diz aqui o texto: e o Espírito disse a Filipe. Eu acredito que hoje o Espírito Santo está falando outra vez. Se você crê nisso, você pode dar um amém. Faça como esse homem. Aceita essa palavra poderosa na sua vida e venha fazer parte dessa família. Só depende de você. O que Filipe disse para esse homem que estava sedento pela palavra? Você pode. Quando o eunuco perguntou, tem água aqui, o que falta? Ele disse, você pode, se você crer de todo o seu coração. Você pode, irmão, vencer as suas limitações, as suas incapacidades, que todos têm, se você crer de todo o seu coração. Você pode ter uma família segundo os princípios de Deus, se você crer de todo o seu coração. Se você espera alguém, um parceiro, alguém, você pode, se você crer e orar. Mas também você pode também viver bem sem ninguém. Basta você crer de todo o seu coração. Que neste momento possamos agora nos preparar para a ceia. Que você possa aproveitar essa oportunidade e junto vamos agradecer a Deus. O que você tem para declarar nessa noite? O que você quer declarar nessa noite para o Senhor? Você pode fazer essa declaração direta. Você pode dizer, Senhor, eu sou essa pessoa que preciso de ajuda. Eu tenho certeza que muitos Filipes irão se levantar aqui hoje para poder te ajudar. Talvez você fique confuso dizendo a sua declaração daqui mais um tempo. Uma declaração um pouco confusa. O tempo para quê? O tempo é hoje. Se você crer de todo o seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, aqui estão os seus filhos, que talvez não entenda e às vezes tenham dificuldade de saber quem que está à frente dele, quem que está à sua frente. João Batista. Ninguém falou para ele que aquele homem ali era Jesus. Mas o seu espírito testificou e disse, eis o Cordeiro de Deus. Essa sua comunhão com o Senhor vai fazer com que você fique sensível e você vai saber a hora que o Senhor vai chamar você para orar, para jejuar,
para meditar na palavra, para buscar ajuda, mas não justifica você simplesmente conhecer a palavra e ter alguém para te ajudar e você ainda continuar na mesma. Eu digo para você nessa noite que você pode, se você crer de todo o seu coração. Você pode quebrar essa barreira da sua mente, se você crer de todo o seu coração. Você pode perdoar essa pessoa que te mutilou nas suas emoções, na sua confiança, se você crer de todo o seu coração. Você pode sim, porque eis o Cordeiro de Deus está entre nós, aleluia! Faça essa oração agora. Eu quero pedir que todos fiquem de pé. Lília, vamos cantar um louvor enquanto compartilha a ceia. Os obreiros podem servir a ceia, por favor. A ceia não é para a pessoa perfeita, mas para aqueles imperfeitos que aceitam o perdão de Deus e quer mudança na sua vida. Se você não é um cristão, deixe passar os elementos. Mas se você já é um servo de Deus, eu posso dizer nessa noite que você pode. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
pode glorificar o Senhor. Você pode dizer: eu creio na tua palavra. Eu creio no teu poder. Eu estou aqui para te glorificar nessa noite, Senhor. Se você é livre, você pode dar uma glória a Deus, ao Senhor. Aleluia. Essa mensagem chegou até você. Erga esse pão. O Senhor está nesse lugar. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Oh, passei entre nós, Espírito Santo. Tenha liberdade. Fale aos teus filhos. Você pode falar com Deus nessa noite. Você tem livre acesso, porque Ele se colocou em nosso lugar como sacrifício vivo. E essa mensagem chegou até nós. Aquele homem que não conhecia a palavra, ele agora fazia parte do reino de Deus. Você faz parte dessa nova aliança com Cristo. Ao erguer esse pão, eu quero que você, se existe alguma gratidão, eu quero que você agradeça ao Senhor. Eu agradeço pela minha vida, por eu poder respirar, por eu poder vencer cada dia as lutas que são travadas na minha mente. Mas o Senhor tem sido a minha força. O Senhor tem sido um alvo de esperança para a minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor me separar para dedicar a minha vida ao reino de Deus. Abrir mão de tudo aquilo que possa me dar prazer em prol do reino de Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter encontrado homens e mulheres como Filipe, que tiveram a disponibilidade de me ensinar, de me orientar, de me corrigir e de dizer para mim, alguém que não tinha esperança, que não conseguia imaginar que poderia alcançar grandes coisas, eu ouvi essa mesma mensagem. Você pode, se você crer de todo o seu coração, aleluia. Você pode vencer esses obstáculos, essas barreiras na sua vida, se você crer de todo o seu coração em quê? Na palavra do Senhor, na palavra do Cristo vivo. Pai, eu te agradeço por fazer parte dessa nova aliança e declaro nessa noite. E te agradeço. Obrigado por eu fazer parte do corpo de Cristo. Que toda a honra e que toda a glória seja dada a ti. Comamos todos juntos. Ele é o Senhor. Ah, Ele é o Senhor. Ele sabia todas as dores que iria passar. O que mais nós fazemos na nossa vida é fugir das dores e dos sofrimentos.
Vivemos o tempo inteiro fugindo. Mas ele foi em direção ao sofrimento. Que amor é esse? Nós fugimos das pessoas que nos humilham, que castram a nossa alegria, que nos deixam deficientes, com alguma deformidade na alma, no coração, como esse eunuco. Não tinha nada que a ciência poderia fazer por esse homem. Não tem nada que o mundo pode fazer para melhorar a sua vida. Quando você vai entender isso? Mas você pode ter uma vida melhor nesse mundo se você crer na palavra de Deus. Deus pode curar a sua alma. Deus pode libertar você. Deus pode fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma pessoa cheia do poder de Deus. Quanto eu tenho que pagar por isso? Nada. Porque enquanto nós fugimos do sofrimento, ele foi na contramão. Enquanto nós fugimos da humilhação, ele foi em direção à humilhação, para ser humilhado. Enquanto nós fugimos e lutamos para ser aceito, ele foi em direção da rejeição e foi rejeitado. Enquanto nós queremos pessoas ao nosso lado para sentir amado, ele foi na direção daqueles que iriam virar o seu rosto, iriam mentir, dizendo que não o conhecia. Enquanto nós queremos não sentir só, ele optou pela solidão. Enquanto nós lutamos cada dia, apavorados com a morte, ele foi em direção à morte e morreu por nós. Mas antes de morrer, Filipe repete a mesma coisa que Jesus. Ele, a palavra viva, trouxe essa palavra para o outro condenado que estava ao seu lado. Um não creu, mas o outro creu de todo o seu coração. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia! Em meio à morte, ele não estava pensando nele. Por quê? Porque ele estava seguro na palavra do Pai. O seu pai tinha dado uma palavra para ele. Você vai morrer, meu filho. Mas por você crer na minha palavra, no terceiro dia você vai ressuscitar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tudo isso está resumido nesse cálice que nós estamos segurando. Tão simples. A simbologia, mas o significado tão profundo e tão difícil de ser compreendido. Basta que você crê. Se a palavra de Deus diz isso, eu creio. Se eu creio, então eu declaro para você nessa noite que você pode. Você pode receber essa palavra e ter a sua vida modificada como a minha vida teve. Você pode vencer a depressão, você pode vencer o câncer, você pode vencer tudo aquilo que adoece a sua alma, adoece o seu espírito. Você pode. Pai, nós te damos graças, porque essa palavra não deixou de chegar novamente nas nossas mãos nessa noite. E o Senhor me colocou na posição como Filipe.
mas foi o Espírito Santo que está revelando para você as coisas que você ainda precisa fazer para tomar a decisão que você sabe que é a decisão que Deus quer para a sua vida. Obrigado por esse momento de comunhão. Bebamos juntos para a glória do Senhor. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus. Se você crê nessa palavra, você pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Sim, ó Pai, nós acreditamos. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti. Cante, igreja. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia! Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Minha vida, nossa vida, nós te damos. Obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, louvando e ceando contigo. Última ceia deste ano de 2021, Senhor. Obrigado pela oportunidade da vida. Queremos, ó Deus, chegar na tua presença com ações de graças, com gratidão. Obrigada, ó Deus. Obrigado, Senhor. Se exaltado. Guarda, ó Deus, a tua igreja. Protege, ó Deus, o teu corpo. Te louvamos. Te engrandecemos. Obrigado, Senhor. Como é bom sentir a tua presença. Te damos graças, ó Deus, ser exaltado. Leva o teu povo, leva, Senhor, a tua igreja em paz e segurança a cada lar. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Guarda também, ó Deus, a tua igreja reunida em cada lar também, Senhor. Alcance cada vida, ó Deus, que esteve reunida conosco também nas redes sociais. Esteja, ó Deus, atendendo, esteja cuidando, guardando o teu povo. Nós te damos graças por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.